Existe uma planta que cresce sem solo. Ela produz o próprio fertilizante a partir do ar. Ela produz mais proteína por hectare do que a soja, mais do que ovos, mais do que qualquer cultura que os humanos já cultivaram. Essas 3 frases sozinhas já deveriam ser impossíveis. Mas elas são apenas o começo. Há 49 milhões de anos, uma única espécie cobriu vastas áreas do Oceano Ártico. Ela retirou tanto carbono da atmosfera que ajudou a encerrar uma emergência térmica planetária. Não foi uma tecnologia. Não foi uma intervenção humana. Foi uma planta. Ela resfriou o planeta inteiro. Essa não é uma hipótese moderna. É um evento documentado na história climática da Terra. Um exemplo de como organismos simples podem alterar sistemas globais quando as condições permitem. E a espécie responsável por isso ainda existe hoje. Durante mais de 1.500 anos, agricultores asiáticos construíram templos para honrá-la. Eles realizavam festivais anuais celebrando seu poder, não por superstição, mas por sobrevivência. Essa planta fertilizava campos, alimentava animais, sustentava peixes e enriquecia o solo sem exigir insumos externos. E hoje, nos Estados Unidos, o governo federal a classificou como uma erva daninha nociva. A mesma planta que um dia ajudou a salvar o planeta, agora é ilegal para transporte entre estados. Não porque deixou de funcionar, não porque se tornou perigosa, mas porque passou a competir diretamente com sistemas industriais inteiros. O nome dessa planta é azolla, uma pequena samambaia aquática que cresce rapidamente sobre a superfície da água. À primeira vista, ela parece insignificante, mas em termos biológicos ela é uma anomalia. A azolla vive em simbiose com uma cianobactéria capaz de fixar nitrogênio atmosférico. Isso significa que ela produz fertilizante natural, sem necessidade de processos industriais. Os números são difíceis de ignorar. A azolla pode produzir quase 3 vezes mais nitrogênio por hectare do que a soja. Seu teor de proteína varia entre 19% e 30% do peso seco. Em condições ideais, ela dobra sua biomassa a cada 2 ou 3 dias. Isso equivale a até 9 toneladas de proteína por hectare por ano, um valor que supera amplamente culturas tradicionais. Enquanto mais da metade de todo o nitrogênio sintético produzido globalmente nunca chega às plantações e acaba contaminando rios, lagos e oceanos, a azolla fixa esse nutriente diretamente onde é necessário. Sem perdas massivas, sem zonas mortas do tamanho de países inteiros. Um pequeno organismo flutuante remodelou o clima de um planeta inteiro. Diante disso, a pergunta nunca foi se essa planta funciona. A pergunta é outra. Por que algo tão eficiente foi tratado como ameaça? E quem se beneficia quando recursos gratuitos e regenerativos passam a ser classificados como problemas? Para entender por que a azolla é tão diferente de qualquer outra planta cultivada, é preciso olhar para o que acontece em nível microscópico. A azolla não trabalha sozinha. Ela vive em simbiose permanente com uma cianobactéria chamada Anabaena azolae, alojada em cavidades especiais dentro de suas folhas. Essa bactéria tem uma capacidade rara capturar nitrogênio diretamente da atmosfera e convertê-lo em uma forma utilizável biologicamente. Na agricultura industrial, esse mesmo processo exige enormes quantidades de energia. O método Haber-Bosch, usado para produzir fertilizantes nitrogenados sintéticos, consome cerca de 1 a 2% de toda a energia global e depende fortemente de combustíveis fósseis. A azolla realiza o equivalente biológico desse processo todos os dias, sem consumo externo de energia, sem emissões industriais e sem desperdício massivo. Essa simbiose explica por que a azolla cresce tão rápido. Enquanto a maioria das plantas depende de nitrogênio já presente no solo, a azolla cria o seu próprio suprimento. Isso elimina um dos principais gargalos do crescimento vegetal. Em sistemas aquáticos rasos, ela pode cobrir completamente a superfície em poucos dias, formando um tapete denso e altamente produtivo. O resultado direto dessa eficiência é o conteúdo proteico elevado.
Com teores que variam entre 19% e 30% do peso seco, a azola rivaliza com leguminosas tradicionais e supera muitas fontes vegetais comuns. Diferente de culturas como soja ou milho, essa proteína não vem acompanhada de grandes demandas por terra, irrigação ou fertilização química. Outro fator crítico é a taxa de duplicação. Em condições ideais de luz e temperatura, a biomassa de azola dobra a cada 2 ou 3 dias. Pouquíssimos organismos macroscópicos apresentam essa velocidade de crescimento sustentado. Isso significa que pequenas quantidades iniciais podem gerar volumes significativos em períodos muito curtos, algo extremamente valioso em contextos de escassez alimentar. Do ponto de vista nutricional, a proteína da azola apresenta um perfil relativamente equilibrado de aminoácidos essenciais. Embora não substitua completamente todas as fontes animais sem complementação, ela oferece uma base proteica densa e acessível. Em vários países asiáticos, a azola foi tradicionalmente utilizada como ração para peixes, aves e suínos, aumentando a eficiência geral dos sistemas alimentares. Há também um efeito colateral importante. Ao cobrir a superfície da água, a azola reduz a evaporação, estabiliza a temperatura e limita o crescimento de algas nocivas. Isso melhora a qualidade da água e cria ambientes mais estáveis para a aquicultura. Em arrozais tradicionais, a presença de azola reduzia significativamente a necessidade de fertilizantes químicos, ao mesmo tempo em que aumentava a produtividade do arroz. Esses benefícios combinados transformam a azola em algo mais do que uma planta. Ela funciona como uma infraestrutura biológica multifuncional. Fertiliza, alimenta, protege e estabiliza sistemas ao mesmo tempo. E faz isso sem depender de cadeias industriais longas ou insumos externos constantes. Quando observamos esse conjunto de características, fica claro por que a azola representa um desafio conceitual para a agricultura moderna. Ela não se encaixa em categorias simples. Não é apenas fertilizante, não é apenas alimento, não é apenas cobertura vegetal. Ela é tudo isso ao mesmo tempo. E exatamente por isso, ela se torna difícil de integrar a modelos econômicos baseados em especialização, venda segmentada e dependência contínua. Essa dificuldade prepara o terreno para o próximo capítulo da história, como uma solução tão eficiente começou a ser tratada como ameaça. Muito antes de laboratórios modernos medirem porcentagens de proteína ou taxas de fixação de nitrogênio, agricultores asiáticos já compreendiam o valor prático da azola. Em regiões onde o arroz era a base alimentar, essa pequena samambaia aquática tornou-se parte integrante do sistema agrícola por séculos. Não como curiosidade botânica, mas como componente funcional essencial. Registros históricos indicam que a azola era cultivada deliberadamente em arrozais na China e no Vietnã há mais de 1000 anos. Ao crescer sobre a lâmina d'água, ela criava um ambiente altamente eficiente. A fixação de nitrogênio enriquecia o solo de forma contínua. A cobertura vegetal reduzia a evaporação. A competição com ervas indesejadas diminuía drasticamente. Tudo isso acontecia sem a necessidade de insumos externos. O impacto na produtividade era mensurável. Estudos modernos que replicaram esses sistemas tradicionais mostram aumentos consistentes no rendimento do arroz quando a azola é integrada corretamente. Em muitos casos, a necessidade de fertilizantes nitrogenados sintéticos foi reduzida em mais de 50%, sem perda de produção. Em contextos de agricultura de subsistência, isso significava segurança alimentar real. Além do arroz, a azola era utilizada como ração. Peixes, patos e porcos alimentados com azola apresentavam crescimento adequado com custos significativamente menores. Essa integração criava sistemas circulares onde resíduos de um componente alimentavam o outro. Pouco era desperdiçado. O sistema inteiro se beneficiava. Há também um aspecto cultural frequentemente ignorado. A construção de templos e a realização de festivais em homenagem à azola não eram atos simbólicos vazios. Eram reconhecimentos coletivos de dependência.
Comunidades entendiam que sua sobrevivência estava ligada a esse organismo. Honrá-lo era uma forma de preservar conhecimento e garantir continuidade. Com o avanço da agricultura industrial no século XX, esse conhecimento começou a se perder. Fertilizantes sintéticos prometiam resultados rápidos e previsíveis. Governos incentivaram sua adoção em larga escala. Sistemas tradicionais passaram a ser vistos como atrasados, mesmo quando eram mais eficientes em termos energéticos e ambientais. Essa substituição não considerou custos ocultos. A produção industrial de fertilizantes nitrogenados exige grandes quantidades de energia e gera emissões significativas de gases de efeito estufa. O excesso de nitrogênio aplicado aos campos frequentemente escorre para cursos d'água, criando zonas mortas e desequilíbrios ecológicos. Sistemas baseados em azola evitavam grande parte desses problemas. Outro fator crucial era a resiliência. Em períodos de escassez de insumos ou interrupções logísticas, agricultores que mantinham sistemas integrados com azola continuavam produzindo. Eles não dependiam de cadeias externas longas. A fertilidade estava literalmente crescendo na superfície da água. Quando analisamos esse histórico, a narrativa de planta problemática começa a ruir. Não estamos falando de uma espécie invasora descontrolada, mas de um organismo que sustentou sistemas alimentares densos e estáveis por gerações. Sua eficiência não é teórica. Ela foi testada em escala humana ao longo de séculos. Esse contraste entre o uso histórico e a classificação moderna prepara o terreno para a próxima virada da história. Porque se algo funcionou tão bem por tanto tempo, a pergunta inevitável surge por que exatamente ele foi relegado ao status de ameaça. A resposta não está na biologia da planta, mas nas estruturas que passaram a dominá-la. A virada não aconteceu no campo. Aconteceu no papel. Quando a agricultura industrial se consolidou, o critério para decidir o que deveria existir deixou de ser eficiência biológica e passou a ser compatibilidade econômica. Foi nesse momento que a azola cruzou uma linha invisível. Ela deixou de ser vista como aliada e passou a ser classificada como risco. Nos Estados Unidos, autoridades federais passaram a rotular a azola como Noxious Weed. Essa classificação não significa apenas planta indesejada. Ela aciona um conjunto de restrições legais que limitam transporte, cultivo e pesquisa. Uma planta que havia fertilizado campos por séculos tornou-se oficialmente um problema a ser contido. Essa decisão não se baseou em novos dados científicos que provassem sua ineficácia. Pelo contrário, as propriedades da azola já eram bem conhecidas. O que mudou foi o contexto. Fertilizantes sintéticos haviam se tornado um pilar econômico estratégico. Qualquer alternativa que reduzisse drasticamente a demanda por esses produtos ameaçava mercados inteiros. A lógica é simples. Azola fixa nitrogênio gratuitamente. Fertilizantes industriais são vendidos a preços crescentes. Em um sistema onde a maior parte do lucro vem da venda recorrente de insumos, uma planta que produz seu próprio fertilizante não é apenas inconveniente. Ela é perigosa. A classificação legal funcionou como um filtro silencioso. Pesquisas deixaram de receber financiamento. Agricultores foram desencorajados a experimentar. O conhecimento se fragmentou. Não foi necessário proibir explicitamente o uso histórico. Bastou torná-lo difícil, arriscado e fora da norma. Esse padrão não é exclusivo da azola. Sempre que uma solução reduz dependência estrutural, ela tende a ser marginalizada. Não por conspiração aberta, mas por alinhamento de incentivos. O que gera receita contínua é promovido. O que a reduz é rotulado como ameaça. Há também o fator narrativo. Chamar algo de erva daninha molda a percepção pública. Uma planta com esse rótulo deixa de ser vista como recurso potencial. Ela se torna algo a ser eliminado. Essa mudança semântica facilita intervenções químicas em larga escala, muitas vezes sem questionamento. O mais irônico é que a azola não compete diretamente com culturas alimentares convencionais por terra arável. Ela cresce sobre a água. Não desloca plantações. Não exige desmatamento.
Ainda assim, foi tratada como invasora simplesmente por não se encaixar no modelo dominante. Enquanto isso, o custo ambiental dos fertilizantes sintéticos continuou a crescer. Mais da metade do nitrogênio aplicado nunca chega às plantas. Ele escorre para rios, contamina aquíferos e cria zonas mortas costeiras. Esses custos raramente são incorporados ao preço final. São externalizados para o meio ambiente e para a sociedade. Ao enterrar a azola sob camadas de regulamentação e desinteresse, o sistema protegeu sua própria lógica. Não eliminou um risco ambiental real. Eliminou um concorrente funcional. E fez isso de forma silenciosa, técnica e aparentemente racional. Essa virada legal marca o ponto central da história. Não é sobre uma planta fora de controle. É sobre um sistema que não pode se dar ao luxo de permitir soluções que funcionam bem demais fora do seu controle. Hoje, o nitrogênio é ao mesmo tempo indispensável e destrutivo. Sem ele, plantas não crescem. Com ele em excesso, ecossistemas entram em colapso. A agricultura moderna resolveu o primeiro problema criando o segundo. A produção industrial de fertilizantes nitrogenados permitiu aumentos rápidos de produtividade, mas também gerou uma dependência profunda e custos ambientais massivos. Estima-se que mais da metade de todo o nitrogênio sintético aplicado aos campos nunca seja absorvido pelas culturas. Esse excedente escorre para rios, lagos e oceanos, alimentando proliferações de algas e criando zonas mortas onde a vida aquática não consegue sobreviver. Algumas dessas zonas atingem áreas comparáveis a pequenos países. O impacto é global, cumulativo e crescente. Além disso, o processo industrial que produz fertilizantes nitrogenados consome enormes quantidades de energia e contribui significativamente para as emissões de gases de efeito estufa. Em um mundo que tenta reduzir emissões, continuamos dependentes de um método altamente intensivo em energia para fornecer um nutriente que a natureza já sabe produzir sozinha. É nesse ponto que a azola reaparece como possibilidade concreta, não como curiosidade. Ao fixar nitrogênio diretamente da atmosfera e disponibilizá-lo no local exato onde é necessário, ela elimina grande parte das perdas associadas aos fertilizantes sintéticos. Não há transporte de longa distância. Não há aplicação excessiva. Não há escoamento massivo. Projetos experimentais recentes demonstram que a integração da azola em sistemas agrícolas pode reduzir drasticamente a necessidade de fertilizantes químicos sem comprometer a produtividade. Em arrozais, por exemplo, a presença contínua da planta mantém níveis adequados de nitrogênio ao longo do ciclo, reduzindo custos e impactos ambientais simultaneamente. Há também implicações econômicas diretas. Fertilizantes representam uma das maiores despesas recorrentes para agricultores em sistemas intensivos. Reduzir essa dependência significa maior autonomia financeira e menor exposição a flutuações de preços globais. Em regiões vulneráveis, isso pode ser a diferença entre continuidade e colapso produtivo. Outro aspecto frequentemente ignorado é a eficiência espacial. A azola cresce sobre superfícies aquáticas que de outra forma seriam subutilizadas. Isso amplia a produção sem exigir expansão agrícola horizontal, evitando desmatamento e perda adicional de habitats naturais. O contraste é claro. De um lado, um sistema que desperdiça mais da metade de um nutriente essencial, polui ecossistemas e exige energia constante para se manter. Do outro, um organismo que fixa esse nutriente gratuitamente, cresce rapidamente e oferece proteína de alta qualidade como subproduto. Apesar disso, a adoção em larga escala permanece limitada. Não por falta de evidências, mas por inércia estrutural. Infraestruturas agrícolas, cadeias de suprimento e políticas públicas foram desenhadas em torno de fertilizantes industriais. Mudar esse eixo exige mais do que dados. Exige vontade de repensar fundamentos. A crise do nitrogênio expõe a fragilidade do modelo atual. E, ao mesmo tempo, ilumina alternativas que sempre estiveram disponíveis. A questão não é se essas alternativas funcionam, é se estamos dispostos a permitir que elas funcionem.
No fim, esta não é uma história sobre uma samambaia aquática estranha. É uma história sobre escolhas, sobre quais soluções são promovidas e quais são enterradas quando ameaçam estruturas consolidadas. A Zola não desapareceu porque era ineficiente. Ela desapareceu porque funcionava bem demais fora do controle industrial. Uma planta que cresce sem solo fabrica o próprio fertilizante e produz proteína em níveis comparáveis ou superiores às principais culturas humanas, e ainda ajuda a estabilizar o clima representa algo perigoso. Não um risco ambiental, mas um risco econômico. Um sistema que oferece abundância contínua enfraquece modelos baseados em escassez, substituição constante e dependência. Nós não estamos envenenando o solo por ignorância. Estamos protegendo um problema ao eliminar a solução. Essa constatação é desconfortável porque não aponta vilões individuais. Ela aponta incentivos. Incentivos que recompensam desperdício, poluição e centralização. Incentivos que penalizam sistemas autônomos, regenerativos e gratuitos. Dentro dessa lógica, classificar a Azola como ameaça faz sentido. Não biologicamente, mas financeiramente. A pergunta mais importante, portanto, nunca foi se a Azola funciona. A pergunta é: quem se beneficia quando recursos livres são rotulados como perigosos? Quando soluções que não podem ser patenteadas são enterradas sob regulamentações? Quando uma planta que já resfriou o planeta inteiro é reduzida a erva daninha? Um pequeno feto flutuante remodelou o clima de um planeta inteiro. Essa frase deveria nos fazer parar. Não como curiosidade histórica, mas como lembrete de escala. Se um organismo tão simples foi capaz de alterar sistemas globais no passado, o que estamos descartando hoje por parecer pequeno demais, simples demais ou inconveniente demais, em um mundo que enfrenta crises alimentares, climáticas e energéticas simultâneas, insistir em soluções caras, poluentes e frágeis não é apenas ineficiente. É perigoso. Alternativas que reduzem dependência e regeneram sistemas não são luxo, são estratégia. Isso não significa abandonar toda a agricultura moderna. Significa reconhecer que ela não é completa. Que sistemas verdadeiramente resilientes combinam tecnologia com processos naturais, controle com cooperação, produção com regeneração. A Zola ainda está aqui. Ela não precisa ser reinventada. Precisa ser permitida. Precisa ser retirada do rótulo de problema e devolvida ao lugar que ocupou por séculos o de infraestrutura viva. A questão final não é se podemos usar essa planta novamente. A questão é quantas outras soluções semelhantes continuam enterradas, esperando que mudemos a pergunta errada por uma melhor.